Ele é o Senhor da nossa vida, Senhor do mundo. Como eu dizia, né, na adoração, no final agora dela, nós padecemos, né, o mundo padece pela falta de Jesus. Falta porque não buscam, Ele está disponível, Ele nos espera, né, mais do que nunca nesse mundo que apartou-se mesmo de Deus. Ele nos espera, Ele espera o pior pecador, Ele quer salvar o pior pecador, Ele quer salvar o mundo. Parece que os barulhos desse mundo, né, o volume do som desse mundo está muito alto, mas é um som que só toca aos ouvidos da carne, né? Não consegue, não pode, não tem competência para isso, porque é humano, não consegue fazer aquela experiência de Agostinho, né? O teu grito rompeu a minha surdez, né? Então é o grito de Deus que grita dentro da nossa alma, e grita dentro da alma de todo homem, de toda mulher, até mesmo desses que estão distantes de Deus. Em algum momento, né? Esse grito é um grito que vem da consciência, né? Em algum momento, esse grito é ouvido. Como? Quando nós estamos insatisfeitos, quando parece que nos falta algo, como temos dito, né, nas nossas formações, parece que falta algo dentro de mim. Então aí o mundo ilude, então você tem que melhorar naquilo que você está buscando no mundo, você tem que buscar com mais garra, você tem que beber mais, tem que praticar mais sexo, você tem que se entregar mais ao mundo, você tem que ir mais balada, você tem que sair com mais mulheres, com mais homens, você tem que fazer mais, e a gente vai buscando saciar o vazio e não consegue saciar, porque esse vazio não é na carne, né? Ele é na alma, ele é espiritual. Então, por isso que nós precisamos de Jesus, porque só Ele pode preencher esse vazio que está dentro de nós. E nós, não somente das pessoas que estão fora da igreja, mas também tantos de nós que estamos dentro da igreja, falamos isso constantemente, né, para que não haja ilusão de uma mágica onde eu entro por essa porta e sou renovado. Não, precisa de um esforço meu interior, pessoal, de cada pessoa que entra aqui dentro, que entra dentro da igreja fundada por Cristo. Precisa ser um movimento interior, né? Um movimento interior para nós encontrarmos com Ele e encontrarmos assim com a nossa verdade, né? Com aquela pessoa que Cristo criou e que está dentro de nós e que quer viver, né? Que quer viver. É como se o nosso espírito olhasse para nós, né? Que as coisas são sempre assim, né? Santo Agostinho, o grito rompeu a surdez de dentro para fora, né? Então o nosso espírito olha para nós, né, de dentro para fora e fala: Gilson, volta, né? Volta para dentro, porque é aqui dentro que você vai encontrar as respostas. Que o Senhor, além de habitar no sacrário, em cada sacrário, Ele habita dentro de nós, habita no mais profundo da nossa consciência. Deus habita, né? Os santos da igreja comprovam isso. E essa experiência só se faz com uma certa persistência, né, da oração, de criar momentos com Deus, de estar com Ele. Né? Quando fazemos essa experiência, nós percebemos que é possível até reverter uma situação negativa, que parece que está tudo caindo, porque nós estamos olhando tudo com os olhos humanos, e quando as coisas estão ruins, elas potencializam, o olhar humano potencializa aquilo que é ruim dentro de nós, né? E a gente vai definhando por causa daquilo, mesmo comungando, mesmo estando dentro da igreja, porque falta essa experiência interior, essa experiência de vida interior, que é difícil, não é fácil, porque exige de nós um trabalho, uma labuta, uma persistência. Nós persistimos demais com o mundo, com as coisas do mundo, né? Se a gente se entregasse a Deus como se entrega ao trabalho, como se entrega ao lazer, como se entrega até mesmo ao outro, né? Às vezes uns amores desequilibrados, onde ama as pessoas mais do que a Deus. Se a gente colocasse toda essa potência, que nós usamos as potências da alma para amar, para fazer, para trabalhar, né? E é bom, mas deveríamos também usar essas potências para amar a Deus, para buscar a Deus, porque só nele nós vamos encontrar a felicidade que nós buscamos no trabalho, nas pessoas, no amor, né? No amor humano. É só nele que nós encontraremos. E nele, como que nós fôssemos buscar um óculos melhor para enxergar o mundo. Como se nós fôssemos buscar um aparelho auditivo para escutar melhor o mundo.
como se nós fôssemos buscar um microfone para se comunicar melhor com o mundo. E é Ele que dá isso, né? Fazendo essa analogia, né? É Ele que dá esse microfone melhor, é Ele que dá esse aparelho auditivo melhor, é Ele que dá esse óculos melhor. Né? E onde estão esse óculos, esse microfone, esse aparelho auditivo? Dentro de mim. É no meu espírito, é pelo espírito que eu vou enxergar as coisas do mundo de uma forma diferente daquela que eu enxergo hoje, e às vezes me desespero por aquilo que eu enxergo, me desespero por aquilo que eu ouço, me desequilibro por aquilo que falam para mim, e eu desequilibro os outros por aquilo que eu falo para os outros. E quando nós somos de igreja, então, quando nós falamos coisas que não deveríamos falar, aqueles que convivem conosco, falam, ele é da igreja lá, ele está na igreja, ele não sai da igreja, e daí acabamos sendo um mau testemunho para eles, porque se eles falam, se é isso, é ser igreja, eu não quero ir para a igreja. Né? E isso é uma grande realidade que nos cerca. Há uma cobrança sobre nós, porque nós somos aqui, né, estamos na igreja. Há uma cobrança sobre nós, principalmente dos nossos, né, daqueles que convivem conosco. Né? Então, é importante que sejamos esse testemunho, né? Mas ao mesmo tempo também ensinar aos outros a buscarem eles a sua espiritualidade, né? Não a olharem para mim, para você e cobrar de você uma espiritualidade. Eu lembro que uma vez a minha filha Giovana está com 32 agora, acho que é uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, ela foi com a gente na Shalom, né? Teve um encontro na Shalom, e uma moça rezou por ela, né? E aí foi de espírito mesmo, né? Que tem uns adivinhos, tem uns que querem adivinhar, né? Mas tem uns que obedecem ao Espírito, só falam pelo Espírito, né? Essa moça rezando por ela disse assim, sem muito bem conhecer-nos, ou conhecer a relação minha e da Fátima com a Giovana, com a minha filha, disse assim para ela, rezando por ela, você precisa buscar a sua espiritualidade. Não mais aquela que os seus pais te ensinaram pelo testemunho, o que é belo, o que é bonito. Mas às vezes ela falou sem saber, não era belo, não era bonito no sentido de que exigia uma exigência, principalmente da minha parte, então uma exigência de uma espiritualidade. Olha aqui, ó, tem que ser dessa forma. E esse desequilíbrio também ele é ruim, ele não é bom. Né? Um rigorismo religioso que eu trazia, não por maldade, mas por equívoco, né? Por não compreender muito bem as espiritualidades que eu convivia. Então ela foi de muita sabedoria, né? E foi o Espírito que falou por ela, busque você a sua espiritualidade. Né? Não é cercear com seu pai, com sua mãe, não, mas às vezes a espiritualidade do pai e da mãe não encaixou em você, porque você é uma pessoa única. Né? Deus trata de nós como pessoa única, com as nossas características, com os nossos temperamentos, com aquilo que Ele sabe, porque Ele criou. E olha, minha filha, inteligente que é, ela começou a fazer essa experiência. Por que esse conselho foi muito sábio? Porque muitas vezes nós ficamos dependendo da espiritualidade do pai e da mãe, e se ela não nos convencem, eu desisto. Eu fujo da igreja, que para mim, igreja é aquilo que meu pai e minha mãe me mostrou. E nem sempre vai ser, porque nós pais, os nossos pais e nós como pais, a gente não vai conseguir passar aquela beleza que é Jesus Cristo. Por melhores que sejamos. Ela tem pais e mães que são muito bons, equilibrados, bons católicos, equilibrados, conseguem passar com maior clareza aos filhos quem é Jesus, a importância da igreja. Mas na caminhada, esses filhos, que mesmo impulsionados pelos pais, em algum momento eles vão fazer a sua própria experiência com Jesus. E ela vai ser diferente da experiência dos pais. Né? E eles vão gostar daquilo, porque é uma experiência não mais aquela relacionada com o pai, aonde o pai vai, aonde a mãe vai. Claro que é uma experiência católica, sim, sempre. Mas uma espiritualidade diferente, de acordo com o seu temperamento, de acordo com o que aquilo Deus colocou. Porque Deus colocou em mim e na Fátima o sacramento do matrimônio, mas poderia colocar num filho e numa filha minha o sacerdócio, a vida religiosa, né? Poderia. Então é uma espiritualidade diferente, é um chamado diferente, é uma vocação diferente. Por isso, essa espiritualidade pessoal que nós temos que fazer,
Se eu não agrado o meu filho, não agrado a minha filha, um recado a ele: ó filho, eu não consegui. Sinceridade é linda, né? Na sinceridade Deus está, né? Na honestidade, na humildade. Olha, filho, filha, eu não consegui ser um testemunho para você, eu não consegui ser um modelo de cristão para você, e daí você diz por que você não conseguiu. Filho, eu não consegui porque, poxa, eu quando criança, eu também não recebi amor, eu não soube dar amor, eu também não recebi uma educação religiosa boa, recebi uma desequilibrada, ou não recebi, tantas coisas que podem acontecer, então eu não consegui. Hoje eu busco uma espiritualidade para mim, eu busco ser melhor, mas eu não consigo ser melhor nem para mim mesmo, e não consegui ser um bom pai para você, não consegui ser uma boa mãe para você, mas não abandone Jesus. Você pode até abandonar a mim, seu pai, sua mãe, se for do teu agrado, mas não abandone Jesus. Jesus você não pode abandonar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, filho. Não vá se perder na tua vida por causa que eu não soube ensinar a você quem é Jesus, o que é a igreja. O mundo vai falar um monte de coisa da igreja, e você vai ver no seu pai, na sua mãe, talvez você fale: a igreja é isso que o mundo está dizendo mesmo. Aí você pega carona naquilo que o mundo diz sobre a igreja, e a igreja não é nem o que o mundo está dizendo, e nem o que eu disse pelo meu próprio testemunho, mas é aquilo que Jesus tem a dizer a você. Busque-o. Faça uma experiência com Ele, faça uma experiência você pessoal, vá sozinho, numa igreja longe daqui, não no seu bairro, se você não quiser, se tiver essas coisas, vá numa igreja sozinho, comece a frequentar, comece a buscar, a pesquisar, você fazer uma pesquisa. O que acontece hoje, não sei porque eu estou indo nesse rumo, mas vamos lá. O que acontece hoje com os nossos filhos? Acontece essa relação, esse cerceamento, já na adolescência, às vezes com os pais, a gente não soube entender esse momento, o momento mais difícil que tem, falo de causa, é o momento da adolescência dos nossos filhos. O momento que eles estão saindo dos nossos colos e indo para o mundo. E se nós não dermos colo, eles vão buscar colos no mundo. Mas aí eles vão chegar na faculdade e, infelizmente, vão se encontrar com ensinamentos contrários à doutrina, e nesses ensinamentos está contido neles o ódio da igreja, um ódio a Jesus, uma aversão a Jesus. Principalmente os sistemas desse mundo demonstram isso. E os sistemas desse mundo estão muito presentes na educação. E lá eles conseguem convencer aquele coração dos nossos jovens, dos nossos filhos, né? Falo em especial dos nossos filhos, porque nós da minha idade, mas pode ser do nosso irmão, do nosso primo, do nosso sobrinho. Enfim, eles conseguem entrar no coração deles e falar: não, a igreja não é aquilo que seu pai mostrou, é pior do que aquilo. Porque eles, no passado, eles começam a contar aquelas histórias, né? Que nós sabemos, né? Que vem as histórias de que a igreja fez isso, e matou, e meteu fogo, incendiou. Só falam essas besteiras aí, né? Que não sabem outra coisa a não ser isso. E daí acabam de matar a igreja que a gente já ajudou a matar no coração dos nossos filhos, não por maldade, mas por ignorância, por falta de preparo, inclusive preparo intelectual, de conhecimento, né? E preparo espiritual. Ficamos vivendo na igreja muitas vezes uma relação rasa com Jesus, somente de conhecimento, de aprendizado. Então eu aprendo a cantar, eu aprendo a falar, eu aprendo a pregar, eu aprendo, leio 4, 5 livros da Bíblia, já sei, eu acho que sei a Bíblia toda. E daí esse conhecimento, ele vai me conduzindo na igreja. Aí eu fico 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, conduzido por esse conhecimento, se torno um soberbo por causa desse conhecimento, mas não consigo converter e chegar no coração de ninguém. Não consigo tocar um coração, porque é só conhecimento, e é só rigorismo, e você tem que ser como eu, não é nem como Jesus, né? É como eu sou, olha o católico que eu sou. Isso está cheio de gente assim na igreja, e está cheio de pais assim dentro das suas casas. Eu fui um, eu falo com muita sinceridade, e graças a Deus deu tempo de correr atrás do prejuízo que fiz, né? De fazer os meus filhos entenderem isso, né? Dessa busca da espiritualidade deles, né? E estão buscando. Um avança um pouco mais, outro tem um pouco mais de dificuldade, mas compreenderam isso. A partir do quê? A partir de um pedido meu de perdão, olha, eu me equivoquei, eu errei. Às vezes quando jogam uma conversa da família, às vezes né? Tem uma amizade maravilhosa com eles, mas eu vi em algum momento o negócio dá uma apertadinha. Você também no passado você falou isso, falou aquilo. Eu não refuto, eu falo sim, falei, peço perdão mais uma vez. E nem briga, né? Porque eu já, sim, peço perdão mais uma vez, eu errei. Mas havia uma reta intenção. Isso não é justificativa, isso é uma realidade. Havia uma reta intenção, porque eu sou o pai de vocês e amo vocês.
E eu sempre quis o melhor para vocês. Mas nem sempre consegui dar. A intenção era boa, mas a forma era equivocada. E muitos de nós talvez tenhamos caído nisso, né? E feito com que os nossos filhos se afastassem de Deus. Então é importante, você que tem filho pequeno, por exemplo, né? É importante ouvir isso para você não errar igual a gente, né? E talvez tenha a sua história, né, com os seus pais, enfim. Nunca, porque assim, ó, chamamos de Deus de o único e suficiente Deus. O que quer dizer isso? Que nós não somos suficientes. Nunca seremos. E nós temos que ter a humildade de ensinar isso, de mostrar isso. Né? Nunca teremos. Deus, Ele é o único e suficiente Senhor. Nele não há erro, não há equívoco. Mas em nós, sim. E às vezes nós queremos ser o Deus dos nossos filhos. Nós queremos ser Deus, nós queremos ser, né, algo que nós não somos. E daí acabamos estragando tudo. Né? Então, não sei porque a conversa veio para esse lado, mas acho que precisava ir, né? Porque talvez aqui, ou alguém que vai assistir aí essa pregação, formação, possa estar precisando ouvir isso. Né? A minha grande luta já há muito tempo dentro da igreja, antigamente era quando no começo eu pregava assim, era de fazer o pessoal chorar. Nossa, nós choraram, né? Olha o termômetro, é uma infantilidade, né? Nossa, você viu, chorou, todo mundo chorou. Mas isso é o termômetro de que Deus, sim, é um termômetro. O Espírito Santo toca também nos nossos sentimentos. Ok, mas não é isso, né? É algo maior do que isso. Né? Eu fui compreendendo isso, fui entendendo isso. Né? Então, e conforme eu fui entendendo isso, uma coisa que eu sempre fiz é usar assim, de muita sinceridade comigo mesmo, me olhar no espelho, sabe? E ver que a coisa não ia bem. Né? E quando eu comecei a fazer esses processos de cura interior, né, de maturidade humana, de vida interior, eu fui me enxergando e fui vendo o quanto é necessário esse tipo de espiritualidade para todos nós, que é o da vida interior, que é, né, o princípio da cura interior, né, de se olhar com sinceridade. Então eu trago isso na pregação. E isso não vai lotar a igreja, não vai encher todo mundo, nossa, que legal, porque as pessoas não querem se olhar. Pô, você está aqui, ó, no seu degrau de pai, e que você é há 20 anos pai desse jeito, e alguém, por uma pregação, pela palavra de Deus, de alguma forma fala para você, olha, você não é esse cara que está achando que você é, não, esse pai, não. Aí o orgulho e o tempo faz com que o cara, esse cara não sabe o que está falando. Não, essa palavra não me serve. Isso aí é loucura, isso é bobagem. E se afasta disso, porque para você absorver uma verdade como essa, por exemplo, né, que eu estou falando para mim mesmo e para vocês, você tem que ter muita humildade. Você tem que ter muita humildade de você saber que você não foi um bom pai, se é que você não foi um bom pai. Você tem que ter muita humildade para saber que você não foi uma boa mãe, se é que você não foi uma boa mãe. Você tem que ter muita humildade para saber que você não foi um bom filho, uma boa filha, um bom irmão, uma boa irmã, um bom católico, se é que você não foi. E quase sempre nós não fomos. Né? Então, por isso que são poucos os que salvam o matrimônio, são poucos os que salvam. Né? E o que é salvar? É não separar? Não, você pode viver 40 anos dentro de uma casa com um casamento desfeito, com uma relação que não existe mais. Você pode viver 40 anos dentro de uma casa como catolicão, ser ministro de Eucaristia, tem todos os graus, os diplomas, as coordenações, sabe tudo. Na igreja você é um cara, mas você não conseguiu ser pai. Não conseguiu ser pai. Então, tchau, Ju. Então, é essa sinceridade que nós trazemos nessa formação, sabe, de mudar. Que seja 2, 3 que mudem, porque esses que não mudam, que vão embora, que não querem, eles não têm a força que tem um que quer, 2 que quer. Porque o testemunho ele arrasta. Um homem que se dobra, vai lá para salvar o filho. Se antes ia para brigar, antes ia para dizer quem manda sou eu. Claro, o pai é a autoridade, sempre é. Mas você não perde a autoridade se você dizer que você errou, que você não conseguiu. Uma mãe não perde a autoridade sobre um filho se dizer, olha, eu não consegui, eu errei. Né? Eu não vou deixar de ser sua mãe, deixar de ser seu pai, não vai deixar de me respeitar por causa disso, mas eu não consegui. E isso pode ajudar muito o filho, né?
Porque o filho espera da gente essas coisas. Eles esperam da gente, né? Esse homem que só olha, só exige, só cobra, só, né? Eu fui muito assim. E às vezes tenho a predisposição a ser isso. Aí quando eu faço, às vezes eu faço isso, eu vou lá, volto, peço desculpa, tento me explicar melhor do que eu quis fazer. Hoje eu meço muitas palavras e tal. Porque o que vai adiantar eu e a Fátima ir para o céu e meus filhos não? O que vai adiantar? Como é que vai ser isso, né? Como vai ser isso? Então, o católico, a primeira coisa que tem que fazer é tentar reconstruir a sua família. A primeira coisa que um católico tem que fazer, senão isso aqui é uma fuga. Senão isso aqui não é verdade. Se eu não sair daqui e não tentar... Por quem que é o pior? Nós temos que buscar os piores. O pior é o meu filho que está longe, minha filha que está longe. Que não está em Deus. Então, de uma forma, eu tenho que ir buscá-lo. Sabe, se precisar ir lá com ele, onde ele vai, vamos lá. Né? Contei esses dias aqui a história do Dom Rafael Liano Cifuentes, né? Que foi num bar lá das minas, né? Praticamente era um prostíbulo aquilo. Foi lá para salvar um amigo. Não mediu consequências. E às vezes nós medimos, nós ficamos nesse católico da estética, né? Não, eu não posso ir, eu não posso. Vai, porque ninguém tem que saber o que você foi fazer lá, né? Para salvar o teu filho, né? Para amar o teu filho, para estar junto com ele e com ela, né? E é um gesto que pode surpreender, né, o nosso filho, né? Um abraço, um pedido de perdão, né? Para tentar reconstruir, para ele tentar... De onde veio esse perdão? Veio da igreja que eu estou indo lá, do Cristo que eu comungo há tantos anos e eu não conhecia. E agora estou conhecendo melhor ele e eu estou vendo que... Eu estou me olhando e vendo quem eu sou. E nesse quem eu sou, estou enxergando que eu não consegui ser o pai que eu precisava ser, a mãe que eu precisava ser, o católico que eu preciso ser, no trabalho da gente. Chega lá aquele rigorismo, não pode isso, não pode aquilo, não sei o que, vai para o inferno, não sei o que. Quem que nós vamos conseguir converter dessa forma? Olha Jesus Cristo, né? Sentava-se, foi apelidado pelos judeus comilão e beberrão, sentava-se ali com os pecadores, ia conversar com a prostituta. Imagina aquele pessoal tudo ali. Esse pessoal ficava tudo escondido atrás do poste, né? Vendo ali, lá, tá lá com não sei o quê. Lá, tá comendo não sei o quê. Tava lá comendo no sábado. Eu ficava assim, guarda da vida dos outros. Então, às vezes, nós somos isso, né? Então, que nós não sejamos mais isso, né? Lutemos para isso, porque às vezes são tantos anos agindo da mesma forma que é difícil da gente mudar. Não se muda assim, agora mudei, não. É um esforço, né? Demanda um esforço diário, cotidiano. E desse esforço faz parte essencial a oração. Uma vida de intimidade com Deus. Me dedicar um tempo de... Senhor, eu fui lá na formação ontem e eu vi um negócio lá e isso pegou em mim, porque eu sou esse cara, eu não sou esse bom pai, eu não fui, não consegui ser. Aí o demônio, perverso e pervertedor, vai sussurrar no teu ouvido as justificativas. Ele vai falar assim, mas está certo, porque você não sei o quê, mas já que ele fez, isso se enche de razão, e tudo aquilo que tinha plantado no seu coração é como aquela parábola da semente, né? A semente foi jogada, mas caiu num terreno, coração pedregoso, cheio de pedregulho, cheio de tal, ou as aves vieram e arrancaram com facilidade. Por quê? Porque o coração está raso demais, não está profundo. A palavra cai e fica ali no raso. Aí vem alguém e fala alguma coisa, você mesmo fala para você mesmo, você se engana, eu não vou não, porque eu tenho 1000 razões para isso. Você tem 1000 razões. Você tem talvez 1000 razões, porque depois houve ofensa da parte dos filhos, houve revolta da parte deles, ofenderam, xingaram, brigaram, sim. Mas quem começou? Quem que plantou isso? Quem que plantou isso? Toda essa sinceridade é importante, né, para sair daqui a partir disso, mas eu não tenho forças humanas para fazer isso, Senhor. E por isso vamos entregar ao Senhor todo dia, meia hora, 1 hora. Senhor, é esse problema que eu quero entregar. Esse é o meu maior problema, não é financeiro, não é porque o financeiro vai e volta, sobe e desce, não é esse, trabalho, perde emprego, ganho emprego, não é esse. O problema meu, e para Deus é mais importante do que o teu trabalho, do que o teu emprego, do que o dinheiro, é a tua relação com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe, porque
a família é o sonho de Deus. A família é a alegria do coração de Deus. Por que hoje o mundo tem desprezado a família, destruído a família, acabado com a família, querendo construir outros tipos de família? Porque o demônio odeia a família. Aí eles pegam e também escondem o demônio não existe. Então eles ficam ajeitando o mundo para destruir o mundo. Né? Que a família é o sonho de Deus. É da família que sai um sacerdote, é da família que sai um novo casal, é da família que sai um filho bom, uma filha boa, um presidente da república, que sai né, um político, que sai um homem do mundo, um cardeal, um papa, um padre, um sacerdote, um religioso. É da família que sai. É da família que sai. Né? Então, Deus quer a família restaurada e eu acredito que todo encontro com Cristo tem profundamente essa intenção de restaurar aquilo que está destruído. A gente tem visto e ouvido tantos testemunhos aí, em especial o Instituto Hesed, o Frei Gilson, quantos testemunhos de conversão pela oração, pelo Rosário da Madrugada, pelos ensinamentos que eles trazem. Então, quantas famílias estão sendo restauradas? Maridos que eram frios, do nada apareceram no terço da madrugada lá e começaram a rezar com o filho. Viu o filho lá rezando, o marido, pai, né, esposo, que nunca pegou o terço um dia lá e surpreendeu do lado do filho, ajoelhou do lado do filho. Precisou falar uma palavra. Aquilo convenceu o coração, porque é o testemunho que arrasta, né? É o testemunho que arrasta, né? Então, insisto mais uma vez, né? Se eu vir aqui para ficar fazendo, isso o quê, falando bobagem, eu não venho. Sabe? Se não for falar coisa que vocês tenham até raiva de mim, eu não venho. Falar coisinha que agrada, falar coisinha que, sabe, para encher a igreja, e todo mundo dá risada, e levanta a mão, abraça o irmão. São coisas são essenciais no começo, mas depois elas têm que amadurecer. Você vai entrar na escola, você não vai ficar a vida inteira no primeiro ano primário. A não ser que você tenha uma deficiência intelectual, né? Pode ser que sim, mas se não, você vai primeiro, vai para o segundo, se esforça, vai para o terceiro, se esforça para o quarto, depois você vai para o ginásio, depois você vai se graduando, né? A vida é assim também, a gente vai não se graduando como o mundo, mas você vai crescendo espiritualmente. E vai querendo crescer mais, vai querendo conhecer mais, e vai querendo conhecer não só pelo conhecimento, que daí é pobreza, mas pelo conhecimento que partilha, que testemunha, né? Se o conhecimento da igreja não reverberar em humildade, em amor, né? Nas 3 virtudes teologais, né? Que estão dentro de nós pelo batismo, fé, esperança e caridade, né? Se isso não for posto para fora, tudo será estética, né? Então que a gente olhe para isso com muita sinceridade. Hoje é a 5ª formação, nós vamos falar sobre os últimos momentos do Senhor, né? Porque nós temos essa semana e mais a semana que vem para falar de vida interior diante da paixão de Nosso Senhor, né? Então, talvez esse tema seja o mesmo desta semana e para a última quarta-feira. Decidimos hoje aqui, alguns amigos, né, que vamos fazer na quarta-feira santa, sim, porque não haverá evento nenhum aqui na paróquia, então a gente vai fazer, né? E vamos falar então sobre os últimos momentos do Senhor, lendo aqui o Evangelho de Mateus, a Fava ler para a gente que a gente possa pegar algumas palavras que Mateus traz sobre esse momento de Jesus e a gente possa então entrar na vida de Jesus nesses últimos momentos dele e estar com ele, caminhar com ele nesses dias que antecedem a paixão de Jesus. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá.
O Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para este homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais deste fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Dentro do assunto, né, queremos falar um pouco, sempre eles tirados das meditações de Santo Antônio, Santo Afonso Maria de Ligório, né, mas também algumas coisas de Santo Agostinho. Mas quero falar um pouco sobre a salvação, concluindo um pouco da formação anterior. Nesta leitura, está em Sabedoria 10:10, e deu-lhe a ciência dos santos, que tem um pouco a ver também com isso que falávamos agora. Que bela ciência de amar a Deus e salvar a alma. Falávamos agora, né, da salvação da alma, dos nossos filhos, nossa salvação. Que bela ciência de amar a Deus e salvar a alma. O livro onde se ensina a salvar a alma é de todos o mais necessário, né? A palavra de Deus, onde se ensina a salvar a alma, é de todos o mais necessário. Hoje tão pouco lido, né, nas nossas casas. Se soubéssemos tudo e não nos soubéssemos salvar, nada nos aproveitaria e seríamos para sempre desgraçados, né, sem a graça de Deus. Ao contrário, seremos eternamente felizes se soubermos amar a Deus, ainda que no mais fôssemos completamente ignorantes. Que Santo Afonso está dizendo de que assim se busca muita sabedoria do mundo, conhecimento do mundo, mas não se busca por meio disso a salvação das almas, né? O mundo esqueceu da alma, esqueceu que tem uma alma, esqueceu que tem uma vida eterna. Então olha somente para este mundo. Então a ciência de amar a Deus e salvar a alma é o que a palavra de Deus nos ensina. E se nós soubéssemos todo o conhecimento do mundo, mas se nós não nos soubermos salvar a nossa alma, o caminho para salvar a nossa alma, seremos os mais pobres dos homens. Quantos sábios estão no inferno? Quantos que aqui foram ignorantes estão no paraíso? Que aproveitou àqueles a sua sabedoria? Que prejuízo causou a estes a sua ignorância? Nós talvez tenhamos testemunho, né, dos nossos avós, aqueles que são mais novos aí, dos bisavós, né, se conheceram, sabem as histórias, né, que a maioria deles, né, eles foram ignorantes, né? Meus avós vieram da Itália, não tinham leitura, não tinham escrita. Os meus pais, por exemplo, estudaram até o quarto ano primário, né, então estudo reduzido. Então, mas eles eram homens e mulheres de muita sabedoria, apesar das misérias que todos nós trazemos, mas eram homens de profunda sabedoria. Se conversava com uma pessoa dessa, né, que hoje rareia, sempre tinha uma palavra ali, ainda que com português tudo mal acabado, mas tinha uma palavra simples e profunda para nos trazer. Quantos sábios estão no inferno? Né? Quantos que aqui se fizeram ignorantes, foram ignorantes, gozam no paraíso? Porque a vida trouxeram em si a simplicidade da vida. E que aproveitou aqueles a sua sabedoria. Ou seja, uma sabedoria que não lhe salva, uma sabedoria que não lhe mostra o caminho de Deus, uma sabedoria que não lhe mostra que você tem alma, uma sabedoria que não mostra que esse mundo passa,
Uma sabedoria que não mostra que a sua alma é eterna não é sabedoria. E por isso, né, aqui não há uma crítica à sabedoria, mas está uma crítica a uma sabedoria apenas mundana, apenas para as coisas desse mundo. Né? E aqui não há um louvor à ignorância, né? E não da ignorância da forma que nós conhecemos pejorativa, mas a ignorância aqui de não saber, a ignorância de você não conhecer as coisas, ignorância porque você não conseguiu, não teve acesso ao conhecimento, mas a principal você conheceu, que é que a sua alma é eterna. Essa é a maior sabedoria, né? Que a sua alma é eterna. Então, que prejuízo causou a esses a sua ignorância? Prejuízo nenhum, porque com sua ignorância, não por causa dela, mas com ela foram salvos. Irmão meu, diz Santo Afonso, falando sobre São João Crisóstomo, irmão meu, em qual das duas falanges, em qual dos dois lados que te achas, né? Te queres achar? Em qual das duas falanges te querem achar? Para que faça boa escolha, diz Santo Afonso, aconselha-te, São João Crisóstomo, que visites os cemitérios, diz São João Crisóstomo. Estão entendendo, né? São Afonso está citando São João Crisóstomo. São João Crisóstomo nos ensina, quer fazer uma boa escolha? Visites os cemitérios, que são as mais excelentes escolas para aprender a vaidade dos bens terrestres e a ciência dos santos. Vamos aos túmulos, diz São João Crisóstomo. Vamos aos túmulos e lá, olhando lá, dize-me, sabeis ali distinguir quem foi rei, nobre ou literato, ou quem foi mendigo? Encontrarás o quê? Se foi recente, mau cheiro, né? Se for antigo, ossos, pó de ossos e mais nada. Vai olhar naquele osso e vai falar, nossa, esse cara foi rico, a não sei que você conheça a tabuleta lá do túmulo, mas do contrário não há distinção, não tem como distinguir. Então o que está querendo dizer? Que essas coisas, ser nobre, ser literato, se você foi rei, foi grande no mundo, se isto também não servir para você se salvar e para levar os seus à salvação, de nada adianta, porque isto passa, né? Nossa vida passa. A nossa vida, falamos insistentemente aqui, ela é um brevíssimo segundo. Quando todos os homens estiverem reunidos no vale de Josafá, virão os anjos separar os réprobos dos escolhidos. Estes ficarão à direita e aqueles serão, para a sua confusão, impelidos para a esquerda. Oh, que triste separação, diz Santo Afonso. Meu irmão, e a pergunta é para nós, de que lado nos acharemos nesse dia? À direita, com os escolhidos, ou à esquerda, com os condenados? Se quisermos estar à direita, deixemos o caminho que conduz à esquerda. O Vale de Josafá, está lá em Joel, né, capítulo 3, o Vale de Josafá é o lugar onde o próprio Deus fala que é o lugar do julgamento, que é o lugar da restauração. Então se fala, né, que no final dos tempos seremos todos levados para o Vale de Josafá, né, no nosso segundo julgamento. Né? O primeiro julgamento nosso é imediato, né, o julgamento imediato. Morremos, diz a sabedoria da igreja, que somos julgados no lugar que morremos. Naquele momento nossa alma é julgada por nosso Senhor, em companhia de Nossa Senhora, em companhia de São Miguel. Nós somos ali julgados, julgamento imediato. Já sei para onde irá a minha alma eternamente. E no Vale de Josafá será o juízo final, aquele juízo onde todos os mortos levantarão dos túmulos, os que estão vivos serão levados para o Vale de Josafá, ou para um lugar onde acontecerá esse julgamento, onde o Senhor fala lá em Mateus 24, separar os escolhidos, os eleitos para a direita, e os réprobos é reprovado para a esquerda. Oh, que triste separação, né? De que lado nós nos acharemos nesse dia? Se fosse hoje esse dia, onde nós iríamos? Nós seríamos chamados para os direitos, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive preso, você foi me visitar.
né? Eu estive no hospital, eu estive sem doente, você foi me ver. Mas claro que isso, né? E aí está o mal do mundo. Levar isso somente para um lado sociológico, de uma pobreza sociológica, de uma pobreza de coisas materiais. Não é só isso, porque pobre pode ser um rico milionário, como aquele que Dom Rafael Liano Cifuentes levou. Aquele homem era um homem rico, milionário, mas ele se demorou para aquele homem era o pobre, porque aí que é uma pobreza também espiritual, apesar que a Bíblia fala também de uma pobreza espiritual que é bela, que é a pobreza espiritual do esvaziamento interior para se completar de Deus, felizes os pobres de coração, mas há uma pobreza também que é maléfica, que é uma pobreza onde não se tem Deus, não se tem nada, e quem não tem Deus, quem não tem nada é pobre, né? Nesse sentido também. Então, aquilo quer dizer exatamente isso. Não vai chegar lá quem ajudou os pobres, deu marmita, não é isso, só isso é também. Mas que então eu vejo um rico despreza o rico. Provérbios está escrito assim: rico e pobre se encontraram, foi Deus quem criou os dois. Um rico precisa ser salvo também, né? E um rico pode ser mais pobre do que um pobre interiormente, né? Que não tem nada dentro de si como um legado para deixar, né, para os filhos, para o mundo. Então, se quisermos estar à direita, deixamos o caminho que conduz à esquerda, né? Mas à esquerda ele vai falar: apartai-vos, malditos, ide para o fogo eterno, que está preparado para vós, para o demônio, para os seus assécalas, né, seus seguidores. Imagina ouvir isso dos lábios do Senhor. E eu li nesse livro de Santo Afonso, né, que ele falava assim, que Jesus chamará primeiro os que vão entrar no céu, para que os que não vão fiquem olhando para os que vão. E depois se abrirá um abismo, onde esses cairão, e ao fechar esse abismo, nunca mais sairão. Isso é terrível, né? A gente olha para esse mundo, né? Quantos de nós, né, temos, de novo, né, pessoas que estão assim, claro, Deus vê o coração. Não podemos julgar, está longe de Deus. Deus vê o coração, Deus vê o anseio, né? Deus vê a história, Deus vê tudo, né? Então não coloquemos o nosso julgamento, que está lá, vai para o inferno, e eu estou aqui. Não é assim. A quem muito se é dado, muito será cobrado, né? Então, nós que estamos aqui, muito se é dado, muito será cobrado. Os que estão distantes, Deus olha o coração deles, olha os motivos. Olha, eu não estou justificando, mas estou dizendo, né, cuidado com julgamentos precipitados, né? Julgamentos precipitados. Então, e se nós temos pessoas assim na família, né, com todo amor, com todo carinho, com a sabedoria que vem de Deus, peçamos a Deus para que nós nos aproximemos dele. Só o fato de nos aproximar. Muitas vezes, se falar de Deus, vai ser pior. Deus que me... Pelo amor de Deus, né? Deus sabe o que eu estou dizendo, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos agir com inteligência, né? Eu pego um recorde disso aqui e falo, falou que não é para falar de Deus. Não é isso que eu estou falando. Se a gente quer salvar uma alma para Deus, às vezes você precisa não falar de Deus. Alguém pega um recorde desse e fala assim, o cara está falando. Poxa, alguém tem trauma da igreja. Alguém teve um pai ruim. E olha para Deus e fala, Deus, Abá, pai, Deus é pai. Ele tem imagem de pai totalmente distorcida, ele não quer saber de outro pai. Então você se aproxima dele como um católico que tem tudo dentro de você, tudo, né, os ensinamentos que Deus deu, mas você vai primeiramente como uma companhia, como alguém que se aproxima para conquistar a confiança, mas lógico, com a intenção profunda de levar Deus àquela pessoa. Né? Senão eu iria lá, eu me aproximar, porque eu sou o Salvador, eu vou conquistar. Não, eu vou para me aproximar, eu vou para estar perto, eu vou para lhe ganhar confiança, como contava semana passada, né, da moça da Shalom lá, as jovens da Shalom foram ganhando a confiança daquela pessoa. Com o que, primeiramente? Com comida. Não deram um evangelho para ela, não deram terço para ela, mas deram um prato de comida que é o que ela precisava naquele momento. Depois ela precisava do quê? De alguém que chegasse perto dela, porque ela não se sentia mais pessoa. E depois foram levar ela para dentro da casa delas. E depois levaram ela para o Santíssimo Sacramento. Isso é uma pedagogia de Deus, pô. Isso é bonito, né? Senhor, vou me aproximar, ele tem trauma
da igreja, trauma de tudo, eu não vou falar do Senhor primeiramente. Eu vou me aproximar como alguém que ele precisa para confiar, para falar dele, para desabafar, para falar das dores dele. E a própria escuta já é próprio de um cristão católico, que escuta, que ouve, que às vezes não fala nada, porque ele não quer ouvir, ele quer só falar. E a gente tem que ter essa percepção, e isso é espiritual, porque nisso também Deus está, no teu silêncio, no teu acolhimento, Deus está o evangelho naquilo. Da forma que você acolhe, ele vai falar, esse cara é diferente. Esse homem, essa mulher é diferente, ela me escutou e não me condenou. Sim, Jesus diz a prostituta, que Deus te condenaram, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele é Deus, ele é Jesus. Ela sabia dentro de quem estava. Né? Claro, se for para você ir falar de Deus, você vai falar de Deus. Fala do amor de Deus, sim, claro, o amor de Deus é capaz de destruir isso que eu estou dizendo aqui, sim. Mas estou dizendo, né, da prudência, né? Na prudência, que é uma virtude, né? Para que nem nós, nem estes que convivem conosco, né, estejam com esse pessoal da esquerda. Vamos cantar? Vamos cantar mais uma música. Lei que brilha e vive sempre sobre cada coisa. Astros e estrelas movem no céu um concerto de harmonia. Sobre a terra cantem cores da natureza, cantem cores e flores. Sobre a terra cantem cores da natureza, cantem cores e flores. O dia se desfaz, vem a noite, por amor. A noite se despede do dia, por amor. As águas do mar do céu, por amor. E as águas do céu chovem no mar, por amor. As flores secas caem na terra, por amor. A terra germina nas folhas, por amor. O grão cai na terra e morre, por amor. Do chão da morte fria renasce toda a vida, por amor. Eis a nova lei da vida, lei de Deus. Deus que, por amor, fez nascer cada coisa, escondendo o amor, escondendo o amor. Sobre reflexos de morte e dor. Eis a nova lei eterna, lei de Deus. Deus que, por amor, fez nascer cada coisa, escondendo o amor, escondendo o amor. Sobre reflexos de morte e dor. A lua que brilha vive sempre sobre cada coisa. Astros e estrelas movem no céu um concerto de harmonia. Sobre a terra cantem cores da natureza, cantem cores e flores. Sobre a terra cantem cores da natureza, cantem cores e flores. Não conhecia essa música aí. Hã? É diferente, né? A letra dela, né?
Deus que por amor fez nascer cada coisa, escondendo o amor sobre reflexos de morte e de dor. O amor se esconde atrás da morte e da dor, porque quando eu morro para que o outro viva, né, é um grande sinal de amor, né? A dor também, a Beata Alexandrina, né, vai dizer que a dor é filha do amor. Olha que bonito, né? A gente repele a dor, né, de uma forma, mas a dor é filha do amor. Há uma relação profunda entre a dor, o sofrimento e o amor. Haja visto, nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou pela dor, nos salvou pela morte que está escondida, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? Essa linguagem filosófica ela é bonita, né? Porque ela mostra as belezas que há também nessa morte, né? Essa morte como falava, né, sobre a irmã Maria dos Anjos da Toca de Assis, né? Ela morreu antes de morrer. O próprio da vida consagrada, né? Alguém que morre para esta vida. Quem se converte morre para esta vida. Morre para o mundo e vive uma nova criatura. São Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma nova realidade. Muito bonito, né? A leitura que a Fátima fez, né? Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse, em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar, sou eu, Senhor? Pus em vermelho para que nós mesmos façamos essa pergunta. Um de vós há de me trair, né? Gilson, sou eu, Senhor? Sou eu quem vou te trair? De novo, né? Mais uma vez. Mais uma vez eu vou te trair, já te traí tanto, com tantos pecados, Senhor. Mais uma vez eu não quero mais trair, né? Eu quero viver uma Semana Santa para que eu busque sempre, que a todo momento nós buscamos o nosso resgate diante de Deus, né? Ser resgatado diante de Deus. Por isso que essa espiritualidade da soberba, ela não convence ninguém, né? Não agrada ninguém, não converte ninguém, e nem a si mesmo, né? Porque você não é verdadeiro diante de Deus. Aliás, a soberba você disputa com Deus. É uma doença espiritual a soberba. Então, essa pergunta tem que nascer do nosso coração. Sou eu, Senhor, quem vai trair a ti? E que bonito, né? O declinar da tarde, pôs-se Jesus. Jesus é aquele que aparece sempre ao declinar da tarde, né? Como os caminheiros de Emaús, ele aparece ao declinar da tarde. O que é o declinar da tarde? O dia está se acabando e a noite se aproxima. A Bíblia tem muito disso, né? Dessa vertente que fala de outras coisas naquilo que está falando. É tarde, Senhor, e a noite se avizinha. A noite é a treva, né? A treva se avizinha. Fica conosco, Senhor. Porque com o Senhor tudo sempre é dia. Porque o Senhor é a luz do mundo. O Senhor é a luz que dissipa as trevas. Então, ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com a igreja, né? Com os 12 discípulos. E durante a ceia, ele vai dizer que, em verdade, eu vos digo, um de vós há de me trair. E ficaram aflitos aqueles que acompanhavam, que andavam com ele, que ensinavam, recebiam o ensinamento dele e perguntavam, essa pergunta que deve estar em nossos lábios, sou eu, Senhor? Sou eu quem vou traí-lo, Senhor? Eu não quero, Senhor. Me ajuda a não traí-lo. Eu não consigo sem o Senhor uma atitude que não seja de traição. Mas com o Senhor eu sou capaz de não traí-lo. E o Senhor vai dizer, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Antes de sofrer por vocês, eu desejo ardentemente comer convosco essa Páscoa. O Senhor está falando conosco. Nessa Páscoa, Ele deseja ardentemente que nós estejamos com Ele. Ele quer estar conosco nessa Páscoa para mudar o nosso coração, para converter-nos. A Páscoa, a Quaresma é uma preparação para a Páscoa, para a conversão, para nós sairmos ressuscitados do outro lado, para nós sairmos um novo homem, uma nova mulher. Tenho desejado ardentemente comer convosco. Deus é um desejo ardente de Deus comer essa Páscoa conosco, viver tudo conosco. E nós
vivermos com Ele, porque a Páscoa é a passagem, obrigatoriamente é uma passagem pelo sofrimento, pela dor, pela cruz. Sabei que em toda a minha vida não tive outro desejo. Aqui São Santo Afonso dizendo. Sabei que em toda a minha vida, falando, colocando nos lábios dele, como se fosse Jesus falando, saber que em toda a minha vida não tive outro desejo, senão o de celebrar convosco esta última ceia. Porquanto, logo em seguida, irei sacrificar-me pela vossa salvação. Ele queria ardentemente viver aquela Páscoa, aquela ceia com eles, aquela Páscoa com eles, porque por eles ele iria se sacrificar e para salvá-los. Ele quer estar conosco para nos salvar. Ele quer estar conosco para nos arrancar dessa vida sem sentido que nós às vezes estamos levando, ou uma vida mais ou menos, meio cá, meio lá. Gente, cuidado, sabe? Tenham muito cuidado, temos que ter muito cuidado. Infelizmente hoje a igreja, ela está dividida. Nesse sentido, ela está dividida. Existe um grupo, e a maioria dentro das paróquias, dentro das comunidades, que estão mundanizando as paróquias, mundanizando as comunidades. Mundanizando. É uma experiência muito negativa. Querem trazer o mundo para dentro da igreja. E são líderes, são lideranças. E isso tem sido uma desgraça dentro da igreja, porque isso tem esfriado o coração de muitos. A pessoa vem para a igreja e encontra esses dinossauros de 20, 30 anos, que manda, que é o cara da fé. Quase sempre estão envolvidos nas festas. Quase sempre estão envolvidos nas festas. E daí vira a casa dele. A igreja vira um puxadinho na casa dele. Falo sem medo nenhum. Isso tem acontecido demais, não é a primeira paróquia que eu estou, já tive em outra, não estou falando de X paróquias. Não estou falando se é essa, se é aquela, se é aquela. Já tive em muitas paróquias e vou dizer, a maioria é tomada por homens que são por demais humanos, que estão distantes do coração de Jesus. São poucos, e não sou eu não, fiquem tranquilos, não sou eu. Você é o cara, não sou eu. Gostaria muito que fosse, mas ainda não sou. Mas quero ser. Um homem que leve Deus para as pessoas. A igreja foi fundada nesta semana, na cruz de Cristo. Uma lança perfura, a lança de dor, uma espada de dor que transpassa o coração da mãe, transpassa o coração do filho, e funda-se a igreja. Para mim fazer da igreja o que eu quero? Para mim fazer da igreja um esticadinho dos meus pensamentos? Para mim fazer da igreja o que eu acho que deve ser a igreja? Vá fazer na sua casa. A igreja é para ser feita aquilo que o fundador quer fazer. E por aqueles que querem seguir o seu fundador. E o seu fundador mostra e demonstra como fazer. Ele juntou-se aos comilões e beberrões, mas não se fez um comilão e beberrão. Ele se fez um para salvar a todos, para salvar a muitos, diz o Senhor. Então temos que ter muito cuidado com isso e não ter medo disso. Nós temos que ter medo da nossa alma. Não temos que ter medo de enfrentar uma situação dessa, de ser profeta, de ser verdadeiro, de falar diante dos CPPs da vida, das reuniões. Fala, seja luz, para salvar também aqueles, para colocar também consciência naqueles. Nós não somos os salvos, mas queremos todos nós nos salvarmos. E dessa forma não é possível. Dessa forma não é possível. Do jeito meu, do jeito do Gilson, não dá certo. Do jeito meu, eu quase pus a perder a minha família. Se eu venho do mundo para querer viver uma vida diferente, e daí eu pego o mundo e trago aqui dentro, não está certo. Não está correto. Tomai e comei, isto é o meu corpo, diz o Senhor. Nesse trecho todo da Bíblia, ele é o Cristo. Jesus, Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é a missão de Jesus. Cristo é o ungido, o Messias, o ungido de Deus, aquele que vem. Ele é o Cristo. Jesus, Cristo não é sobrenome. Cristo, Jesus é o nome dele. Cristo é a missão dele. A missão que ele veio, ele é o ungido de Deus, ele é o eleito, ele é o escolhido de Deus. Ele é o Messias, ele é o Mestre, ele é o Senhor.
E nesse dia, nessa quinta-feira santa, ele toma o seu próprio corpo nas mãos. E é belíssimo isso, né? Ele dá o próprio corpo. Meu corpo é verdadeiramente uma comida. O meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá a vida eterna. Então nós temos que comungar o corpo de Cristo como corpo e sangue de Cristo. Nós temos que ministrar o corpo de Cristo como corpo e sangue de Cristo. Não como se fosse, isto é, não tem que, eu acho que não se tem, o que você acha não interessa, é aquilo que é. Ele disse isso e ele entregou o seu corpo para a igreja, ele se consumiu. E Santo Agostinho vai dizer, tornem-se o que vocês comem. Né? Nós temos que nos tornar a Eucaristia, porque a Eucaristia, quando ela entra dentro de nós, ela penetra principalmente no nosso espírito, na nossa alma, mas ela também é carne, e ela entra na nossa carne. Ela entra no nosso corpo inteiro para nós nos fazermos um com Ele, para nós nos tornarmos o que nós comemos. Parece bonito, parece uma linguagem poética, porque não é poética, é porque é difícil mesmo de ser. É difícil, tem poucos santos, né? Que o santo é aquele que, sim, ok, entendi, compreendi. Então, a partir de agora, eu quero me tornar um com Ele. Né? E o que é tornar um com Ele? É ser um cara grandão? Não, é ser humilde. É saber que é fraco, e saber que Ele é forte, que Ele é bom. É saber que você não é nada e que você precisa dEle para você conseguir reconstruir sua vida, restaurar a sua vida, restaurar a vida dos que estão com você. Você precisa dEle. Eu preciso comungar, ir para o meu lugar e ficar com Jesus ali comigo naquele momento. Se puder fazer uma ação de graça, eu sei que é difícil dentro da igreja, cada um tem, né? A gente entende tudo isso, mas vai para casa, quando está sozinho no seu carro ali, reza a alma de Cristo de novo, sangue de Cristo, para que aquilo fique em você, Senhor, que eu leve para fora agora o teu olhar para aquelas pessoas que eu vou olhar agora, que talvez eu não goste delas, para aquele lugar que eu vou, que eu seja o seu olhar, que fica comigo, Senhor. É tarde, a noite se avizinha. Fica conosco, Senhor. Essa leitura é belíssima, né? Porque Jesus ameaça ir embora, Senhor, fica conosco. E quando Jesus volta, ele parte o pão, e diz a palavra de Deus que ele partiu o pão e desapareceu. Porque agora ele está no pão. Agora ele é a Eucaristia. Agora ele não está mais historicamente aqui, agora ele está de uma maneira contraditória para o mundo, loucura para o mundo. Como assim que ele falou? O corpo dele é verdadeira comida, sangue verdadeiro. O que é isso? Como é que é o nome? Quem come? É canibal agora, tal, né? Mas ele falou, loucura para o mundo, né? Mas para nós não pode ser loucura, para nós é a verdade da nossa fé. É o que faz da Igreja Católica ser Igreja Católica. Alimenta-se dele a nossa alma. A nossa alma se nutre do corpo de Cristo. Quem pode fazer isso diariamente? Que maravilha, a nossa alma se nutre do corpo de Cristo. Como faz a diferença na vida da gente, sabe? Como isso centraliza a gente, sabe? Aquele homem irritadiço, nervoso, não é que ele desaparece, some, mas você começa a controlar ele. E não é você que controla, é o Cristo que você comunga, que vai adequando você. Gente, eu posso testemunhar isso, eu vejo na minha vida, nossa, que escroto, ignorante, burro, animal, tudo que... E hoje Deus está domesticando esse animal. Ele vai... Às vezes eu volto esse animal, daqui a pouco eu volto de novo para dentro de mim, e eu vejo que não é a oração, é a Eucaristia. Né? Primeiramente a Eucaristia, a oração que vai me centralizando, e vai me fazendo ter atitudes de compreensão que eu não tinha, de entendimento que eu não tinha, né? Julgar tudo sobre a minha régua, o meu jeito, eu que sou certo. Né? Um coitado, né? Porque é um coitado quem pensa assim. Então, alimenta-se dele a nossa alma se alimenta dele. Porque o Salmo diz, a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma, quando ela está buscando o mundo, ela está buscando Deus e não sabe. Quando o jovem está buscando lá a droga, o padre Paulo Ricardo fala, quando está cheirando uma carreira de cocaína, ele está buscando Deus naquela carreira de cocaína. Porque ele está buscando a alegria, o prazer, que só em Deus encontramos. Então a alma tem sede de Deus.
Falta a nós, católicos, irmos lá, em vez de ficar perdendo tempo, de fazer aí um monte de coisa humana dentro da igreja, vamos fazer algo para ir salvar os que estão... Não pode brincar, porque quando você mundaniza a igreja, você faz perder a força, não da igreja, mas é a força humana que a igreja precisa para ir buscar os que estão caídos, pô. Porque aí quem age assim, está cheio de julgamento no coração. Tudo bêbado, pinguço, tem que morrer mesmo, mata, pena de morte, mata todo mundo e tal. Traz pensamentos mundanos. Mas você não me conhece, eu sou do Encontro de Casais com Cristo há 45 anos. Grande coisa. Grande coisa. Que infantilidade, aliás, né? Que infantilidade, que imaturidade. Até é fácil de você debater com uma pessoa dessa. Quase sempre ela é imatura. Não consegue se olhar, não consegue visitar a própria consciência. Tem palavras na ponta da língua para refutar, para bater, para brigar, para falar um monte de coisa, mas não consegue se olhar. Prestar atenção em si. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que coisa tão bonita isso de Jesus, né? Ele lava os pés dos apóstolos, né? Acho que aquela palavra dele foi para isso que eu vim, se dá muito nisso, né? Ele veio lavar os pés dos apóstolos. Ele veio lavar os pés de pessoas que não merecem nem mesmo estar com ele, mas ele vai e lava os pés, demonstrando o seu serviço, né, e a humildade para a qual nós devemos fazer as coisas de Deus. Nós devemos estar na pastoral a serviço e a humildade e a obediência da igreja. Nós devemos estar nas pastorais, nos movimentos católicos, tocando violão, pregando, fazendo por obediência, por serviço e humildade, porque o fundador fez isso. Ele mostrou como faz. E o que você faz além disso vem do maligno. O que você faz além disso vem do pensamento mundano. O que você faz além disso vem do teu pensamento doente, que você é carente, precisa ser curado, então você acha que a igreja é o seu lugar de você subir no altar e você ser o cara. Vai se curar interiormente, vai se olhar, vai se tratar, vai fazer um retiro por cura interior, 1, 2, 3, vai ser, né, para você ser uma pessoa melhor. Lavar os pés dos apóstolos. Tão bonita aquela música, né, que fica cantando durante a lava-pé. Lavai os pés uns dos outros. Tanto bem bacana. Lavai os pés uns dos outros. Tão bonita essa música no lava-pés. Fantástico. No lava-pés é assim, bem cantada essa música, né? Bem cantada para dentro, assim, né? Cantada no espírito, solada, cantada, e fica ali lavando os pés. E é longo, né, lava-pés? Fica tocando ali. Se o Pitico souber tocar e cantar agora, você pode tocar e cantar, mas é difícil porque é desprevenido. Mas pelo menos o refrãozinho, como é que é o refrão? Sim, a ceia já a ceia tomou, lavou os pés dos discípulos, esse exemplo nos deixou. Seu vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés dos outros, este exemplo nos deixei. Que coisa linda! Como a nossa igreja é linda, né? Que coisa maravilhosa. Então nesse dia do lava-pés eu fico ali escutando aquela música, fico ouvindo. Que como Jesus é maravilhoso, né? Como Deus é bonito, né? E então, de Santo Agostinho, e aí tem um sentido, né, do lava-pés, tem vários sentidos que os santos dão. Os santos têm que ser lidos e ouvidos. Pelos pés, pisamos sobre a terra, significando o amor ao mundo. Olha só que beleza, né? Jesus lava o nosso pé, porque o nosso pé está contaminado pelo mundo. Quando ele lava o pé dos apóstolos, ele lava o pé da igreja, ele lava o pé de todos nós. Porque os nossos pés estão manchados pela sujeira do chão da terra. Quando pelos pés pisamos sobre a terra, significando o amor ao mundo. E nós gostamos da sujeira porque nós pegamos o amor ao mundo, a sujeira e os defeitos que
enquanto neste século, isto é, enquanto vivemos, né, neste dia, nessa história em que vivemos, enquanto vivemos nos afazeres terrenos, a poeira e a lama em nossos pés, convém nos lavar por lágrimas e penitência, especialmente antes da Sagrada Comunhão. Por isso se lava os pés antes da Sagrada Comunhão. Lavar os pés que estavam fincados nesse mundo. Jesus lava os nossos pés. Se no batismo somos lavados na cabeça, lava os nossos pés para nós sermos uma nova criatura, um novo homem. Um homem, lavar os pés tem o sentido também do abandono total do pecado original que nos acompanha pelos nossos passos desde criança. Que coisa linda, né? Lavar os pés desse amor ao mundo que nós pegamos. E nós temos nossa grande dificuldade para sermos de Deus é o mundo, é o amor ao mundo, é o amor ao dinheiro, é o amor às coisas do mundo, é o amor às pessoas do mundo. E nós precisamos lavar então desse lava-pés lá, enquanto estão lavando os pés daquelas 12 pessoas lá na frente que representam nós, que nosso pé seja lavado também, para que nós vamos perder o amor ao mundo, porque esse mundo passa. A gente tem apego às coisas, o que adianta? Que adianta aquele, claro, é legal ter o carro, é legal ter a casa, sim, mas ok. Isso não pode ser sua vida, não pode ser o objetivo maior da tua vida, porque isso passa. E isso fica, inclusive, né? Fica para outros, inclusive. O que eu sou capaz de fazer por ele? Se ele foi capaz de lavar os pés por mim, de arrancar os meus pés do mundo, de tirar as sujeiras, os defeitos que eu trago do mundo, deste século, deste momento histórico em que nós estamos vivendo, se ele é capaz de fazer isso, tirar a lama dos meus pés, e convém-nos a nós lavar por lágrimas e penitências, especialmente antes da Sagrada Comunhão, se ele é capaz de fazer isso, o que eu sou capaz de fazer por ele? Já sei muito bem o que eu sou capaz de fazer por mim. Isso foi o que escrevi, tem cara, né? Já sei muito bem o que sou capaz de fazer por mim. Que entra um pouco naquilo da vida interior que a gente fala do eu, né? O que eu sou capaz de fazer por ele? Isso eu não sei. Mas o que eu sou capaz de fazer por mim, eu sei. Eu me adoro, eu me amo, eu me protejo, eu me cuido, eu justifico, eu brigo com todo mundo por causa de mim. Isso já sabe que você é uma criança, que você não cresce. Mas isso eu fiz a vida inteira, pô. Mas o que eu sou capaz de fazer por ele? Será que eu sou capaz de matar esse cara que só faz por si? Será que eu sou capaz de renunciar a essa criança que está vivendo dentro de mim para começar a sair daqui de dentro um homem maduro? Não é um homem que os filhos olham assim, não, olha, ele cresceu. Esse homem cresceu, ele é um novo homem. Ele está sendo um homem novo. E o homem não, o cara cresceu para dentro, pô. Cresceu na humildade, cresceu na sujeição, de se sujeitar até mesmo ao outro para salvar. Então o que eu sou capaz de fazer por ele, que começamos agora, começamos hoje, que nós sejamos mais reflexivos. O mundo nos tira muito da reflexão. O mundo nos tira muito para fora, constantemente. Celular que apita e toca não sei o que, chama não sei o que, e vai no celular, e vai no computador, e vai não sei aonde, e até laiada, e a gente fica para fora o tempo todo, para fora. Não tem um momento que a gente volta, e vai no Facebook, e vai no Instagram, e vai no WhatsApp, e vai não sei o que, e piada daqui, piada dali, o tempo inteiro. Mas para Deus eu não tenho tempo. Para mim eu não tenho tempo. Para mim, o mim aqui é o sentido bom do mim, né? É o eu profundo, né? Para mim, não esse eu bobão, bobalhão, que só quer fazer coisas para si, coisas quase sempre externas, também faz para a alma, mas para que se torne externa, que as pessoas vejam. Mas o que eu sou capaz de fazer por mim e assim para Deus, quase como que uma consequência. Santo Agostinho diz, quando eu me conheço, imediatamente eu conheço a Deus. Porque eu me conheço como criatura e toda criatura tem um Criador. Hoje tem muitos ateus, ateus e homens racionais se convertendo ao catolicismo, por causa de grandes homens desse mundo, e por homens, em especial Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, os dois principais, que quando esses homens intelectuais e ateus se deparam com Santo Tomás e Santo Agostinho, Santo Tomás e Santo Agostinho convertem eles pelo intelecto. Muitos homens estão se levantando. E esses homens se tornam homens grandes dentro da igreja. Porque um homem que é convertido pelo intelecto, ele não troca a igreja por nada. Ele não precisa de emoções, não precisa de lágrimas, não precisa de consolo, não precisa de nada. Ele faz assim, tá, entendi. Sou católico agora. Ele faz aquilo que Mateus fez.
deixa tudo, levanta e segue. São decididos. Por isso muitos deles gostam, se afeiçoam com o São José Maria Escrivá, né? Que o São José Maria Escrivá tem essa linha mais filosófica, mais intelectual, né? Da vida interior. É dele aquela frase, né? Faz o que precisa ser feito e se coloca naquilo que se faz. Se coloca inteiro naquilo que faz, né? É uma receita maravilhosa. Faz o que tem que ser feito e se coloca naquilo que faz. Não exige nada, mas faz. Então o que eu sou capaz de fazer por ele é a nossa penitência, a nossa responsabilidade para esses dias restantes aí da Quaresma e início de Semana Santa. O Senhor disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que é lindo assim na Semana Santa, na vida de Jesus, é que Jesus se faz plenamente humano. Esses sentimentos não está fazendo um teatro, que eu sou Deus, vou falar só que não, ele está sentindo tudo isso. Ele está sentindo, a minha alma está triste, é uma agonia mortal, tanto que sou sangue e água, né? A minha alma está triste até a morte. Mas ele deixa lá, ele sai daquela agonia, fala para ele: ficai aqui e vigiai. Vigiai, orai, vigiai, rezem, porque Jesus, eu estou ali sofrendo uma agonia tremenda e eu conto com o consolo humano. Que Deus maravilhoso. Ele quer contar com o consolo daqueles homens inoperantes como nós, que dormem. Aqui ele vai falar, onde que está? É aqui, né? Simão, dorme. Não pudeste vigiar uma hora comigo? O Senhor disse a Simão, agonizando, ele vem, eu estou numa tristeza profunda. Ficai aqui, orai e vigiai. Depois ele vem lá, Pedro está dormindo, está os três dormindo, Pedro, Tiago e João. Simão, não chama nem de Pedro, hein? Pedro, tu és a pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Simão é o homem natural. Simão tem um sentido assim de malemolente. Simão é um negócio meio... Tem um sentido, né, no nome Simão, né? Simão, chama ele como um homem, não é mais Pedro, é Simão. Por que você dorme, Simão? Você não pode aguentar uma hora comigo? Já ia orar para não cair em tentação. O que aconteceu algumas horas depois? Pedro negou Jesus 3 vezes. Não ficou em oração. Um dos motivos da negação está aí. Não ficou em oração, mas dormiu, relaxou. Então, adiantei aqui um pouquinho. Minha alma está triste até a morte, que aqui vigiai. No sermão de Santo Agostinho, ele cita a frase de Jesus para ilustrar a fraqueza humana, mesmo diante das consolações divinas. Jesus sofreu tristeza e aflição mortais no Monte das Oliveiras, prevendo a ingratidão humana e a causa do desaproveitamento da sua paixão. Quantos vivem, assim, católicos, não aproveitam? O que nós estamos fazendo aqui? Com tudo que estamos falando, aproveitando esse momento da paixão e tentar aproveitar o máximo possível para ser um bom católico, para ser, né, um bom homem. Então ele diz que essa frase de Jesus para ilustrar a fraqueza humana, mesmo diante da consolação, das consolações divinas. Jesus sofreu tristeza e aflição mortais no Monte das Oliveiras, prevendo a ingratidão humana. Primeiro que nós seríamos ingratos, que nós faríamos de qualquer forma, que nós viveríamos aqui de qualquer jeito, que a gente não entregaria a nossa vida pela obra, que nós não nos entregaríamos de corpo e alma pela pastoral, por aquilo que nós somos chamados, que nós iríamos querer colocar a nossa digital humana nas pastorais, nos serviços da igreja, que a gente ia querer ser maior do que a pastoral, que a gente ia querer graus, a gente ia querer lugares, a gente ia querer posições,
Ele previa essa ingratidão humana, o desaproveito da sua paixão, o desaproveitamento da sua Eucaristia, o desaproveitamento da sua postura dentro da missa, de como você vive a missa, o desaproveitamento daquilo que ele fez, da morte, do sangue que ele derramou, de tudo isso seria desaproveitado por nós, porque nós não iríamos aproveitar isso para amá-lo para construir o reino de Deus. Por isso ele suou sangue e água, por isso ele diz que ele sentiu essa aflição mortal. Meu Pai, a ponto de dizer, meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Que lindo ser a humanidade de Jesus. Quando ele pensava em tudo aquilo que ele iria passar e sofrer, ele fala, Senhor, vai ser duro isso, vai ser duro, se puder afasta esse cálice, mas todavia faça-se não o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Deve ser essa nossa atitude também diante das dificuldades e das obstruções da vida. Senhor, eu não quero passar por isso, eu não quero ir lá falar com aquela pessoa, eu não quero viver isso aqui, eu não quero ter que enfrentar esse problema, mas não é a minha vontade que tem que ser feita assim. Porque às vezes se você pede isso, Deus faz sua vontade. Se você não complementar, dizer, mas que faça a sua vontade, Ele faz. E o que aconteceu? Nossa, me livrou eu de uma? Não. Você deixou de crescer. Você deixou de se tornar um homem. Pois o homem que iria enfrentar aquilo ia sair do outro lado um homem melhor, uma mulher melhor. Uma pessoa mais crescida. Alguém que, puxa, se eu enfrentei isso, então eu posso enfrentar algo maior. E Deus vai dando maiores obstáculos que a gente isso vai nos santificando. Aquela pessoa que eu não quero conversar com ela de jeito nenhum. É difícil para nós isso, né? Mas ir lá até ela, se Deus nos impele a fazer isso, devemos fazer. Mas não é a nossa vontade. Todavia, Senhor, faça-se o que tu queres. Aí o Senhor diz, podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Ele ficou, minha alma está triste até a morte. Afasta de mim este cálice. Que cálice? O Senhor fala para os apóstolos, podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Quando estava lá, os filhos de Zebedeu brigando por posições, quem vai ficar lá direito, quem vai dizer, podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Vocês querem uma posição elevada, né? Eles queriam uma posição elevada, sentar ao lado de Jesus. Vocês querem uma posição elevada? É atravessando o vale que se sobe a montanha. Vocês querem tronos de glória? Bebam primeiro o cálice da humilhação. Este é o cálice a que se referiam os mártires quando diziam, erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Então a gente quer beber o cálice, porque a gente quer uma posição elevada. E é atravessando o vale que se sobe a montanha. A posição elevada é mal? Não. Se você atravessar e subir a montanha, como Moisés fez, e lá encontrar-se com Deus, e ser formado por Deus, e ser um homem grande nesse mundo, um sacerdote, um governador, alguém que seja assim, elevado por Deus. Não elevação segundo o mundo, mas muitas vezes nós queremos isso, nós queremos os tronos de glória do mundo. Bebam primeiro o cálice da humilhação. Jesus está dizendo assim, se forme, que daí você não vai obter a glória do mundo, dos tronos do mundo, como o mundo oferece. Mas será lá nesse trono uma luz, será lá nessa posição elevada, se você atravessar o vale que se sobe a montanha, não cortando caminhos, não tomando atalhos, não encostando alguém que pode levar você nas elevações desse mundo, aí você vai ser segundo esse mundo. Mas ele está dizendo, não tem problema que você seja, mas beba primeiro o cálice da humilhação, que é o cálice dos mártires. Que coisa bonita isso, né? É um ensinamento tremendo para nós. Simão dorme e nós vamos cantar agora, porque chegou ao fim a nossa formação. Passei 2 minutos e nós vamos cantar. Já pode ir direcionando, a gente vai cantar essa música belíssima também, fala da Virgem Maria. Vamos cantar já nos direcionando, para Jesus, com tranquilidade, não precisa correr, a Rosinha. Vamos cantar essa música rezando,
com Maria Santíssima, porque é ela quem nos ensina a ir até a cruz. Todos os apóstolos fugiram, menos o discípulo amado, menos João. João não fugiu. João foi à cruz porque João sabia quem ele era. Quem era João? Um jovem, um pequeno, alguém que sabia que era totalmente dependente de Deus. Vamos cantar um pouquinho, daí já abrimos o sacrário e falamos, nos despedimos de Jesus. Vamos cantar. Retorna tua paz, como criança bem tranquila, pega a sua cor de sua mãe. Minha alma retorna tua paz, como criança bem tranquila, pega a sua cor de tua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha alma retorna